queridos, é um prazer trabalhar com vocês novamente, tá? Esta aula é da disciplina de Ciências, com a temática Saúde e Meio Ambiente. A série é a segunda etapa e vamos dar início agora ao segundo bimestre. Eu sou a professora Verônica Aranha. Vamos lá? O que é o meio ambiente? O meio ambiente ele engloba todos os elementos vivos e os não vivos que eles estão relacionados com a vida na Terra, ou seja, é tudo aquilo que nos cerca, como por exemplo a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais e os seres humanos. Então tudo isso é o meio ambiente. Agora vamos entender o que é a saúde. A saúde ela deve ser compreendida de uma forma bem abrangente, porque quando se falamos em saúde, não quer dizer que estamos nos referindo apenas à ausência de doenças. Esse termo saúde ele deve ser completo, porque deve ser levado em consideração o bem-estar do organismo como um todo, como por exemplo o estado físico, o mental e o social de um indivíduo. A saúde ela tem como um dos principais fatores a alimentação, a moradia, saneamento básico, que está relacionado ao meio ambiente, e também o trabalho, a educação, transporte e o lazer do ser humano. Portanto, esse termo saúde, ele engloba uma série de condições que devem estar apropriadas para que o ser humano ele esteja em bem-estar completo, né? Isso inclui o ambiente equilibrado para o bom funcionamento do organismo. A relação do meio ambiente e a saúde. Muitas pessoas não percebem, mas o ser humano ele é parte integrante da natureza. Como assim? Nesta condição, precisa-se de um ambiente saudável para que nós podemos ter saúde e bem-estar. É certo, o meio ambiente e a saúde elas estão intimamente ligados. Por quê? Porque qualquer dano causado ao meio ambiente pode provocar grandes prejuízos à saúde pública. E os impactos ambientais. Esses impactos são qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente que provoque algum impacto. Ou seja, definimos o impacto ambiental como qualquer alteração que aconteça no meio ambiente, seja ele nos fatores positivos ou com fatores negativos. Os fatores negativos, quando causados à natureza, eles geram danos e que é difícil prever esses impactos no meio ambiente. Vamos ver aqui alguns exemplos desses impactos. Aqui temos o primeiro nessa imagem aqui, né, que é a poluição da água, que quando o ser humano ele joga o lixo na água, ele aumenta a proliferação dos micro-organismos, né? E é claro que deixa a água inadequada para consumo e pode até contaminar também os seres que existem lá no meio aquático. E a poluição atmosférica. Essa poluição relaciona-se com problemas respiratórios, né? Como também aumenta os riscos como por exemplo, do ser humano adquirir bronquite, asma, câncer de pulmão. E vale destacar que a poluição do ar, ela afeta o coração, que desencadeia até mesmo um infarto. E o desmatamento aqui nessa terceira imagem. O desmatamento ele acelera o surgimento de várias doenças, principalmente porque elas são transmissores que estavam no interior das matas e passam a buscar outros locais para se abrigar e assim conseguir alimento. São exemplos disso os vírus e alguns outros organismos. Vale destacar que os impactos positivos, aliás,
Esses que eu acabei de citar são os impactos negativos. E vale destacar também que os impactos ambientais positivos, apesar de eles ocorrerem em menor frequência, eles também acontecem. Por exemplo, quando construímos uma área de proteção ambiental, nós recuperamos áreas degradadas, limpamos lagos, promovemos campanhas de plantio de mudas. Então, isso é um tipo de impacto ambiental. E que essas medidas positivas, elas provocam modificações e alteram a qualidade de vida do ser humano. A conclusão: portanto, é certo dizer que qualquer dano causado no meio ambiente, sendo ele negativo, ele provoca grandes prejuízos à saúde pública. E a existência de uma própria condição, o meio ambiente e a saúde, uma é a própria condição da existência do outro, que esta é a razão pelo qual o ser humano deve realizar as suas atividades sempre respeitando e protegendo a natureza.